O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 6 de junho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque eu fiquei sabendo que ontem o pessoal fechou o bar, hein? O pessoal ficou até o fim dos trabalhos. E isso é algo que eu digo sempre. Todo manguaceiro de respeito, pelo menos uma vez na vida, pagou a conta na hora em que estava começando o telecurso segundo grau. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos regressando ao estudo deste livro aqui, ó. A história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, uma mensagem espiritual do escritor japonês Ryonosuke Akutagawa, que foi trazida através do mestre Ryu Hokawa. Mas antes de começar, eu quero já tirar um peso das minhas costas. Hoje eu vou citar uma entidade chamada Dáquila Pesquisa. Muita gente a conhece, é uma entidade controversa, tem muitas contradições, mas eu não vou tratar deste assunto aqui. Eu encaro da seguinte forma, o Dáquila Pesquisa é a prova da máxima de que até um relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia. Esse é um dos momentos em que o Dáquila está certo. Porque se eu for entrar na questão das contradições dessa entidade, eu vou ter que falar do tal do ET Bilu. Pelo amor de Deus, hein, meu? Se um alienígena se apresentasse para mim com o nome de Bilu, eu falava para ele procurar a nave da onde ele caiu e tomasse o rumo de casa, meu. Vai embora, meu. Some, pô. Porque ET Bilu, meu, isso aí é uma queimação de filme em nível interplanetário. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas.
Durante a mensagem, a Akutagawa fala que Shambhala é como o centro de controle da Terra e o segredo supremo do mundo espiritual. E o Tibete é uma das saídas, pois existem várias saídas de Shambhala para diversos países. A gente tem que entender o seguinte, nós estamos tratando da Shambhala terrena, ok? E existe a egrégora. Existem conexões entre as egrégoras do plano atemporal, ok? Existem saídas de Shambhala para diversos países. Uma delas está no Brasil. Nota, para quem chegou agora, pare por aqui e assista ao programa Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, A Teoria da Terra Oca, cujo link está na descrição e depois volte. Em 5 de julho de 2022, no site do Dakla Pesquisa, publicado foi o artigo cunhado de Existe realmente uma cidade escondida na Amazônia? Lendo-se que Ratanabá é o nome da cidade localizada na Amazônia, vindo do idioma Irdim, a língua usada pela civilização Muril, responsável pela criação da cidade e significa dos reinos para o mundo, sim, dos reinos celestiais para o mundo, ou seja, ela é um Stargate, ali tem um Stargate que recebe entidades, informação, tudo do plano atemporal e espalha por aqui. Tem a mesma função, por exemplo, do Monte Moriá, onde está a mesquita de Al-Aqsa. Mesma função, ok? Todavia, em 14 de junho de 2022, em Paranaíta, no Mato Grosso do Sul, a equipe do Dakla Pesquisas encontrou uma pegada fossilizada numa rocha. Ela tem 2 metros e 41 centímetros, e se for de um ser humano, esse teria de 12 a 14 metros de altura. Assim, os gigantes, os Néflins, eles estavam por aqui, hein? Ademais, essas pegadas fazem parte do caminho do Piabiru, que nos levou a Ratanabá. O caminho do Piabiru, eu já citei várias vezes, ele vem lá de Machu Picchu e passa por um túnel que sai em São Tomé das Letras, tem um túnel que faz a ligação, um túnel que emissoras de TV no passado, como a extinta TV Manchete, tentou atravessá-lo. Chegou uma hora que o equipamento não consegue, ou seja, ele só pode ser cruzado com uma espaçoonave. Então vem lá tanto vem como vai, porque lá também tem uma gruta lá também, que tem a lenda lá, de ter uma ligação com São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, que é uma pirâmide, lembre-se disso. Então ele vem para cá, ele desce para aqui para São Paulo, ele passa pelo pátio do colégio e aí ele se abre. Tem um caminho, uma parte dele, uma rota que vai para Florianópolis e uma que vai para Santos. Essa se divide entre Santos e São Vicente. E uma delas vai exatamente para o Embaré. Embaré, que é um nome indígena que significa águas que curam. Você vê a história. E os índios, depois das batalhas, eles iam nadar nas águas do Embaré porque as feridas cicatrizavam. Igual aquele filme acho que é o Procurado, aquele da Angelina Jolie, você lembra? Que tem uma água lá que os caras deitam, uma água meio leitosa, que cicatriza tudo rápido. Exatamente. É mais ou menos como isso daí. Mas vamos lá. Essas pegadas fazem parte do caminho do Piabiru, que nos levou a Ratanabá. Todo o caminho é demarcado por pisadas deste tipo, que pode nos trazer várias respostas ao estudo da cidade. São relíquias arqueológicas que diversos profissionais de todo o mundo estão catalogando e podem mostrar uma história que não se encaixa hoje, afirmou o presidente do Dakla. Sim, eu já venho tratando disso há algum tempo e falo para vocês. A história está naquele livro, 1984, é uma conclusão do Winston Smith, que é o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Contudo, a coisa é mexida de tantas formas que acaba gerando discrepâncias.
E essas discrepâncias seriam as entrelinhas da história, onde a verdade está escondida. Eles não dizem que o demônio se esconde nos detalhes. Então, esse é o demônio dos controladores. É o demônio deles, que a gente olhe nas entrelinhas. Por isso, na época que apareceu o Ratanabá, o pessoal caiu de palma. Caiu de pau em cima, isso aí não sei o que, não sei o que. Essa história de Ratanabá eu já conheço, anos, muito antes desse negócio aparecer. É que o problema do Dáquila são aquelas controvérsias que eu já falei. E o pessoal, o que acontece? Se pega nas controvérsias para tentar apagar a história. Ou seja, quem domina o presente domina o passado. Se vale das controvérsias para ir apagando o passado e assim controlar o futuro. Não tinha nada lá. Você tem pegadas de gigantes, você tem as lendas dos gigantes, você tem a história das pirâmides da Amazônia. Os índios têm a história das pirâmides da Amazônia, que eles chamam as ocas de pedra. Tem, meu. Só que eles preferem o quê? Dizer que tem girafa na Amazônia. Tudo bem, eles ficam com as girafas deles e nós ficamos com as nossas pirâmides. Durante as pesquisas foram encontrados objetos ancestrais perto da cidade de Ratanabá, além de partes de esqueletos de antepassados que podem ter vivido neste lugar. Sim, o lugar é antigo, então muita gente morreu lá depois que Ratanabá se tornou, digamos assim, uma cidade fantasma. Descobrimos nas proximidades da cidade alguns crânios de esqueletos que têm uma anatomia totalmente diferenciada da nossa e também diversos artefatos que não são de pedra. Quanto aos crânios, muitos deles são crânios alongados, que até não é novidade, porque aqui em toda a América do Sul que mais tem é crânio alongado. Agora vamos à questão dos artefatos. Uns artefatos metálicos bem elaborados, como ligas, espadas, adornos decorativos e utilitários. Ou seja, essa civilização já sabia fazer uso do metal milhares de anos antes do que dizem, concluiu o pesquisador. Encontramos esse nome em pedras e gravuras, inscrições em alto e baixo relevo em diversas partes do país. Sim, porque Ratanabá, a cidade perdida, era o centro. E a gente tem que entender que quando se fala Ratanabá, seria como se o Brasil todo se chamasse Ratanabá anteriormente. Os caras falam, não vamos para aquele, nós vamos para Ratanabá. Então você vai encontrando isso, todos os locais passam a ser Ratanabá, embora o centro seja ali na Amazônia, o coração, digamos, de Ratanabá é na Amazônia. Também conseguimos decodificar cerca de 90% do alfabeto deles, comparando a outros idiomas e símbolos espalhados pelo mundo e também estudando algumas línguas tipo Tupi-Guarani, entre outras, disse o presidente do Dáquila. Todavia, os trabalhos do Dáquila Pesquisa em busca de Ratanabá tiveram início em 1987. Nota: a razão social do Dáquila Pesquisas surgiu oficialmente em 1999. Antes ele atuava com o nome Associação Projeto Portal, tendo sido fundado em 1997. Ademais, voltando ao texto, em 1992 a cidade foi descoberta pela entidade. Qual entidade? Eu não sei. Porque se o próprio Associação Projeto Portal só passou a existir oficialmente em 1997, como é que em 1992 já existia? Tá vendo que existem umas contradições na coisa? É aquela coisa, sabe, da história mal contada. Os caras ficam contando a história pelo avesso e tem esses problemas. Mamãe, você está confiando na questão do Ratanabá? Porque eu já conheço essa história por outras vias. Eu tenho outras fontes. Eu tenho outras fontes. Eu peguei o Dáquila Pesquisa como fonte primária, que é a que está mais conhecida, porque quando você vai buscar as outras fontes, praticamente você não acha, porque eles vão escondendo a história, gente. A história é escondida, eles não querem
contar a história. Eu só vou dar um exemplo rápido. Há muitos anos, aconteceu um incidente aéreo. E quem estava a bordo desse avião era o famoso delegado Romeu Tuma, sim. Romeu Tuma. Ele estava a bordo e eu lembro que eu estava em Santana, com a Selma ainda na casa dela, e eu ouvi a rádio CBN de manhã. E eu falei, nossa, duas naves, eu não quero usar o termo espaçonave, não foi o termo que eles usaram. É o avião, dois objetos voadores, um avião, eles falaram como se fosse, eu não lembro o termo exato que eles utilizaram, mas dois aviões quase se chocaram. E o avião em que estava o Romeu Tuma, ele se desviou deste objeto. Eles tentaram dar a entender, eles usaram um termo que eu não lembro agora, para tentar não falar que era uma espaçonave. Só que eu falei, pô, mas como é que esse negócio quase se chocou? E o Romeu Tuma deu uma entrevista falando, não, que eu estava no avião, de repente o avião virou assim para o lado, de repente, pessoas viram uma luz passando pela janela. Mas que outro avião era esse? Ninguém sabe, porque não era um avião, era uma espaçonave que quase se chocou com o avião. Às vezes acontece. E aí, eu fui depois procurar essa história que eu queria catalogá-la para fazer um estudo posterior sobre incidentes aéreos entre avião e espaçonave. A história sumiu. Eu ouvi na CBN de manhã a história, segunda-feira, foi uma segunda-feira de manhã, eu ouvi a história, e até eu falei para minha esposa, ó, isso daí é uma nave alienígena. Mas quase acertou o avião, o alienígena tá bêbado? Não sei. Não sei. Não sei se eles usam bafômetro por lá, não sei qual que é. Mas houve esse relato. Existe alguma notícia disso? Não. Por isso eu até faço um apelo aqui. Se alguém estava a bordo daquele avião, o Romeu Tuma já faleceu, mas tinha outras pessoas a bordo, inclusive pilotos. Se o piloto já tiver aposentado, entre em contato com o Cuesta. Fala comigo que eu gostaria de registrar isso daí, trazer de volta essa história, porque ela foi apagada. Eles apagam a história, simplesmente. Ratanabá, eu já conhecia muito antes do Daquila Pesquisas aparecer com ela. Eu já conhecia há muito tempo, de outras fontes. Essas fontes praticamente sumiram. Eu não acho mais. Então, como fonte primária, eu me vali do trabalho do Daquila Pesquisas. Felizmente, não é uma associação, uma entidade, digamos assim, muito confiável, por causa dessas conversas fiadas de ET Bilu. Mas, em todo caso, nesse ponto, eles estão certos, ok? Mas vamos lá. De volta ao texto, na região é estudada a possibilidade de ter mais mistérios a serem revelados, não tenha dúvida, como túneis bem estruturados. Esses túneis fazem parte do caminho do Piabiru e são trajetos que cortam o continente sul-americano e se interconectam, criando uma estrada com ramificações subterrâneas e de superfície que partem de Ratanabá, disse seu presidente. Sim. Você imagina, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal de São Paulo, que os paulistanos vão entender isso com mais facilidade. Imagina a estação do metrô da Sé. Linha Norte, linha Sul, aí ela se abre, tem várias linhas. Aí tem linha que sai com quando ele sai do terminal da estação Tiradentes, ele sobe ele vai por cima da cidade, é um trilho aberto, ele sai do buraco e vai por cima, é totalmente aberto, é bonito até, se conecta com trens, terminal rodoviário, é isso. Ratanabá era uma cidade, então tinha vias para todo lado, vias de acesso para as espaçonaves, espaçonaves chegarem a eles, vias terrestres, pessoal de
carroça, de cavalo, outro transporte que existisse na época também chegar. Então era uma cidade. É como se fosse a estação da Serra, com suas várias saídas, ok? E aqui na América do Sul. E essas saídas, por meio da Terra, por dentro da Terra, se conecta a Shambhala. E daí, entre muitas outras, o negócio se abre. Temos o Monte Meru, nos Estados Unidos. Monte Meru. Temos outros montes. O próprio... o Vaticano mesmo, o Vaticano tem ramificações para todos os lados. Claro, eles construíram ou se aproveitaram de algo que já estava construído. A Casa Branca tem os trens subterrâneos, inclusive Valente Thor, quando chegou na Terra, isso é dado, isso é registrado, ele desceu, falou que ele chegou, ele baixou uma espaçonave, eles foram ver, ele saiu da espaçonave, comprou um terno, comeu um bife, se apresentou para o FBI e falou, ó, eu quero falar com o presidente. Os caras o conduziram para a CIA, e a CIA o colocou num trem subterrâneo e o levaram para Casa Branca para ele conversar com o presidente Eisenhower. A neta do Eisenhower confirma isso. Então, o mundo abaixo do mundo, a Terra Oca, você começa a ver que ela não é uma teoria. Ela não é uma teoria. Claro, precisa ser comprovado, documentado para deixar de ser uma teoria. Mas dá a se entender que assim que for comprovado, ela não fica só apenas no campo da teoria, no campo da especulação. Ok? E por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nela, eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, que a molecada irá adorar. Tem o meu outro livro aí, o romance A Saga de Kid Winchester, ó. Seguinte, presente do Dia dos Namorados, eu estou recomendando isso daí com presente, que é um livro fantástico para o casal. E é o seguinte, hoje à tarde, lá para 7 horas, eu estarei no Empório Laura Guiar. Eu vou gravar o Boteco do Mamá hoje. Quem quiser passar lá, levar o livro, eu autografo, hein? Autografo. Pode ir lá conversar comigo que eu estarei lá, ok? Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Por via direta temos o link do Apoia-se, do meu, que é ligado ao meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, sim. Aí temos o link com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop e Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, a teoria da Terra Oca. Assista enquanto é apenas uma teoria, ok? E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Pediu o contato do Nada, só avisando, não só avisando, só avisando. Mês que vem, em julho, nós faremos uma viagem a Paranapiacaba. Nós estamos programando, ok? Não tem a data ainda. Provavelmente será num sábado. E quem quiser se juntar a nós, entre em contato. Tem o link tem o e-mail do Cuesta aí. Tem aqui os outros meios de comunicação, como o link do grupo do Cuesta no Getter. Se comunique pelo Getter ou pelo grupo do Cuesta no WhatsApp, ok? Entre em contato que nós vamos ver o melhor dia para fazer essa viagem, um dia interessante, vamos ver se vai ter algum evento lá também. E ainda tem tempo, estamos apenas no dia 6. Aliás, hoje é um dia interessante, 6 de 26. O 666, hein, meu? Hoje é o dia do capeta, hein? Gente, cuidado, hein? Então, nós vamos escolher uma data interessante, ver se vai ter algum evento, tudo, e vamos sair daqui logo cedo de trem e
a parada do PH. Aí lá vamos beber muita cerveja, comer muito torresmo e nos embriagar com a famosa cachaça de Cambuci. Então, se você estiver interessado, interessada, entre em contato com o Cuesta que eu vou passando os detalhes da viagem, ok? Bem, e por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Eu sei lá, hoje também é sábado, você bebeu ontem, beba hoje e beba amanhã. E beba segunda-feira também, não tem problema. Não tem problema. O importante é estar bêbado. Dito isso, atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros. Próximo evento, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, os muros do Vaticano, no sábado, dia 13 de junho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 13 de junho de 2026, às 18 horas, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, os muros do Vaticano. E dito isso, eu encerro o programa. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!